Catecismo da Igreja Católica. Terceira parte. A vida em Cristo. Primeira seção. A vocação do homem à vida no Espírito. Capítulo 1. A dignidade da pessoa humana. Artigo 1. O homem, imagem de Deus. Resumindo, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação. Dotada de alma espiritual, inteligência e vontade, a pessoa humana desde sua concepção é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança eterna. Busca sua perfeição na procura e no amor da verdade e do bem. A verdadeira liberdade é no homem sinal eminente da imagem de Deus. O homem é obrigado a seguir a lei moral que o chama a fazer o bem e evitar o mal. Essa lei ressoa em sua consciência. O homem, ferido em sua natureza pelo pecado original, está sujeito ao erro e inclinado ao mal no exercício de sua liberdade. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. A vida moral, desenvolvida e amadurecida na graça, deve completar-se na glória do céu. Artigo 2. Nossa vocação à bem-aventurança. Resumindo, as bem-aventuranças retomam e completam as promessas de Deus desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus, respondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama, o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. A bem-aventurança da vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ela é sobrenatural, como a graça que a ela conduz. As bem-aventuranças nos deixam diante de escolhas decisivas com relação aos bens terrenos, purificam o nosso coração para que aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas. A bem-aventurança do céu determina os critérios de discernimento no uso dos bens terrestres, de acordo com a lei de Deus. Artigo 3. A liberdade do homem. Resumindo, Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, Eclesiástico 15, versículo 14, para que pudesse livremente aderir a seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. A liberdade é o poder de agir ou não agir, praticando então a pessoa atos deliberados. Ela alcança a perfeição de seu ato quando está ordenada para Deus, sumo bem. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos, torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. Seu agir deliberado é algo propriamente seu. A imputabilidade ou responsabilidade de uma ação pode ser diminuída ou suprimida pela ignorância, violência, medo e outros fatores psíquicos ou sociais. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral. Mas o exercício da liberdade não implica o suposto direito de tudo dizer e fazer. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Artigo 4. A moralidade dos atos humanos. Resumindo, o objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido especifica moralmente o ato do querer, conforme a razão o reconhece e julgue bom ou mal. Não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. O fim não justifica os meios. O ato moralmente bom supõe ao mesmo tempo a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Existem comportamentos concretos cuja escolha é sempre errônea, porque escolhê-los significa uma desordem da vontade, isso é, um mal moral. Não é permitido fazer o mal para que daí resulte um bem. Artigo 5. A moralidade das paixões. Resumindo, o termo paixões designa as afeições ou os sentimentos. Por meio de suas emoções, o homem pressente o bem e suspeita da presença do mal. As principais paixões são o amor, o ódio, o desejo, o medo, a alegria, a tristeza e a cólera. Nas paixões,
como nos movimentos da sensibilidade, não há bem ou mal moral. Mas, enquanto dependem da razão e da vontade, há nelas bem ou mal moral. As emoções e os sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. A perfeição do bem moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente pela vontade, mas também pelo coração. Artigo 6. A consciência moral. Resumindo, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. A consciência moral é um julgamento da razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Para o homem que cometeu o mal, o veredito de sua consciência permanece um penhor de conversão e de esperança. Uma consciência bem formada é reta e verídica, formula seu julgamento seguindo a razão de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. Cada qual deve usar os meios adequados para formar sua consciência. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. O ser humano deve obedecer sempre ao julgamento certo de sua consciência. A consciência moral pode estar na ignorância ou fazer julgamentos errôneos. Essa ignorância e esses erros nem sempre são isentos de culpa. A palavra de Deus é luz para os nossos passos. É preciso que a assimilemos na fé e na oração e a coloquemos em prática. Assim se forma a consciência moral. Artigo 7. As virtudes. Resumindo, a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Podem ser agrupadas em torno de 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza garante nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. As virtudes morais crescem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. A graça divina as purifica e as eleva. As virtudes teologais dispõem os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus por origem, motivo e objeto. Deus conhecido pela fé, esperado e amado por causa de si mesmo. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Estas informam e vivificam todas as virtudes morais. Pela fé, nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e o que a Santa Igreja nos propõe para crer. Pela esperança, desejamos e aguardamos de Deus com firme confiança a vida eterna e as graças para merecê-la. Pela caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Ela é o vínculo da perfeição, Colossenses 3, versículo 14, e a forma de todas as virtudes. Os 7 dons do Espírito Santo concedidos ao cristão são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Artigo 8. O pecado. Resumindo, Deus encerrou todos na desobediência para a todos fazer misericórdia. Romanos 11, versículo 32. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus, insurge-se contra Deus numa desobediência contrária à obediência de Cristo. O pecado é um ato contrário à razão, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. As espécies e a gravidade dos mesmos medem-se principalmente segundo seu objeto. Escolher deliberadamente, isso é, sabendo e querendo uma coisa gravemente contrária à lei divina e ao fim último do homem, é cometer pecado mortal.
Este destrói em nós a caridade, sem a qual é impossível a bem-aventurança eterna. Caso não haja arrependimento, o pecado mortal acarreta a morte eterna. O pecado venial constitui uma desordem moral reparável pela caridade, que ele deixa subsistir em nós. A repetição dos pecados, mesmo veniais, produz os vícios, entre os quais avultam os pecados capitais. Capítulo 2. A comunidade humana. Artigo 1. A pessoa e a sociedade. Resumindo, existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si. Para desenvolver-se em conformidade com sua natureza, tem a pessoa humana necessidade da vida social. Certas sociedades, como a família e a cidade, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. A pessoa humana é e deve ser o princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. É preciso fomentar uma ampla participação em associações e instituições de livre escolha. Segundo o princípio de subsidiariedade, nem o Estado, nem qualquer outra sociedade mais ampla devem substituir a iniciativa e a responsabilidade das pessoas e dos órgãos intermediários. A sociedade deve favorecer o exercício das virtudes, não pôr-lhe obstáculos, deve inspirá-la numa justa hierarquia de valores. Onde o pecado perverte o clima social, é preciso apelar à conversão dos corações e à graça de Deus. A caridade impele as justas reformas. Não existe solução da questão social fora do Evangelho. Artigo 2. A participação na vida social. Resumindo, não há autoridade que não venha de Deus, e as existentes foram instituídas por Deus. Romanos 13, versículo 1. Toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade para se manter e desenvolver. É evidente que a comunidade política e a autoridade pública se fundamentam na natureza humana e por isso pertencem à ordem predeterminada por Deus. A autoridade é exercida de maneira legítima se estiver ligada à busca do bem comum na sociedade. Para atingi-lo, deve utilizar meios moralmente aceitáveis. É legítima a diversidade dos regimes políticos, contanto que concorram para o bem da comunidade. A autoridade política deve desenvolver-se dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. O bem comum compreende o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa e desembaraçadamente a própria perfeição. O bem comum comporta 3 elementos essenciais: o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, a prosperidade ou desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade, a paz e a segurança do grupo e de seus membros. A dignidade da pessoa humana implica a procura do bem comum. Cada pessoa deve preocupar-se em suscitar e conservar as instituições que aprimoram as condições da vida humana. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O bem comum de toda a família humana pede uma organização da sociedade internacional. Artigo 3. A justiça social. Resumindo, a sociedade garante a justiça social realizando as condições que permitam às associações e a cada um obter o que lhes é devido. O respeito pela pessoa humana considera o outro como um outro eu mesmo. Supõe o respeito pelos direitos fundamentais que decorrem da dignidade intrínseca da pessoa. A igualdade entre os homens assenta sobre a sua dignidade pessoal e sobre os direitos que daí decorrem. As diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus, o qual quer que todos nós tenhamos necessidade uns dos outros. Essas diferenças devem estimular a caridade. A dignidade igual das pessoas humanas exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das desigualdades iníquas. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã que pratica a partilha dos bens espirituais mais ainda que dos materiais. Capítulo 3. A salvação de Deus, a lei e a graça. Artigo 1. A lei moral. Resumindo, segundo a Escritura, a lei é uma instrução paterna de Deus que prescreve ao homem os caminhos que levam à felicidade prometida e proscreve os caminhos do mal.
A lei é uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele a quem cabe o governo da comunidade. Cristo é a finalidade da lei. Somente Ele ensina e concede a justiça de Deus. A lei natural é uma participação na sabedoria e na bondade de Deus, pelo homem formado à imagem de seu Criador. A lei natural exprime a dignidade da pessoa humana e constitui a base de seus direitos e deveres fundamentais. A lei natural é imutável, permanente através da história. As regras que a exprimem são substancialmente sempre válidas. Ela é uma base necessária para a edificação das regras morais e para a lei civil. A antiga lei é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais se acham resumidas nos 10 mandamentos. A lei de Moisés contém diversas verdades naturalmente acessíveis à razão. Deus as revelou porque os homens não as conseguiam ler em seu coração. A antiga lei é uma preparação para o Evangelho. A nova lei é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo, operando pela caridade. Exprime-se particularmente no Sermão do Senhor na montanha e usa os sacramentos para comunicar-nos a graça. A lei evangélica leva a pleno cumprimento, ultrapassa e conduz à perfeição da antiga lei, suas promessas por meio das bem-aventuranças do reino dos céus, seus mandamentos por meio da transformação da fonte de suas ações, ou seja, o coração. A nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça, uma lei de liberdade. Além de seus preceitos, a nova lei comporta os conselhos evangélicos. De modo especial, favorecem igualmente a santidade da Igreja, as múltiplos conselhos que no Evangelho o Senhor propõe à observância de seus discípulos. Artigo 2. Graça e justificação. Resumindo, a graça do Espírito Santo nos dá a justiça de Deus. Unindo-nos pela fé e pelo batismo, à paixão e à ressurreição de Cristo, o Espírito nos faz participar de sua vida. A justificação, como a conversão, apresenta duas faces. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça que vem do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos é concedida por meio do batismo. Faz-nos conforme a justiça de Deus, que nos torna justos. Tem como meta a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. É a obra mais excelente da misericórdia de Deus. A graça é o auxílio que Deus nos concede para responder à nossa vocação de nos tornar seus filhos adotivos. Ela nos introduz na intimidade da vida trinitária. A iniciativa divina na obra da graça precede, prepara e suscita a livre resposta do homem. A graça responde às aspirações profundas da liberdade humana, chama-a a cooperar consigo e a aperfeiçoa. A graça santificante é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. A graça santificante nos faz agradáveis a Deus. Os carismas, graças especiais do Espírito Santo, são ordenados à graça santificante e têm como alvo o bem comum da Igreja. Deus opera também por graças atuais múltiplas, que se distinguem da graça habitual, permanente em nós. Nosso mérito em face de Deus consiste apenas em seguir seu livre desígnio de associar o homem à obra de sua graça. O mérito pertence à graça de Deus em primeiro lugar, a colaboração do homem em segundo lugar. Cabe a Deus o mérito humano. A graça do Espírito Santo, em virtude de nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus. Ninguém pode merecer a graça primeira que se acha na origem da conversão. Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer para nós mesmos e para os outros todas as graças úteis para chegar à vida eterna, como também os bens temporais necessários. O apelo à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade se dirige a todos os fiéis cristãos. A perfeição cristã só tem um limite: ser ilimitada. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16,
versículo 24. Artigo 3. A Igreja, mãe e educadora. Resumindo, a vida moral é um culto espiritual. O agir cristão se nutre da liturgia e da celebração dos sacramentos. Os mandamentos da Igreja se referem à vida moral e cristã, unida à liturgia, e dela se alimentam. O magistério dos pastores da Igreja em matéria moral se exerce ordinariamente na catequese e na pregação, tendo como base o Decálogo, que anuncia os princípios da vida moral válidos para todos os homens. O Romano Pontífice e os bispos, como doutores autênticos, pregam ao povo de Deus a fé que se deve ser crida e praticada nos costumes. Cabe-lhes igualmente pronunciar-se sobre as questões morais que caem dentro do âmbito da lei natural e da razão. A infalibilidade do magistério dos pastores se estende a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral. Sem esses elementos, as verdades salutares da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Segunda seção. Os 10 Mandamentos. Resumindo, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 16, 17. Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do Decálogo. O dom do Decálogo é concedido no contexto da aliança celebrada por Deus com seu povo. Os mandamentos de Deus recebem o seu verdadeiro significado nessa aliança e por meio dela. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao Decálogo uma importância e um significado primordiais. O Decálogo forma uma unidade orgânica em que cada palavra ou mandamento remete a todo o conjunto. Transgredir um mandamento é infringir toda a lei. O Decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Conhecemo-lo pela revelação divina e pela razão humana. Os 10 mandamentos enunciam em seu conteúdo fundamental obrigações graves. Todavia, a obediência a esses preceitos implica também obrigações cuja matéria é, em si mesma, leve. O que Deus manda torna-o possível por sua graça. Capítulo 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Artigo 1. O primeiro mandamento. Resumindo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, versículo 5. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a operar nele e a amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus, Mateus 4, versículo 10. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que lhe foram feitos a Ele, são os atos da virtude da religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem, tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião proibidos pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus, não contraria o primeiro mandamento. Artigo 2. O segundo mandamento. Resumindo, Senhor nosso Deus, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Salmo 8, versículo 11. O segundo mandamento prescreve respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento proíbe todo uso inconveniente do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de maneira injuriosa. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel nas suas promessas. Não jurar, nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. No batismo, o cristão recebe seu nome na igreja. Os pais, os padrinhos e o pároco
Cuidarão para que lhe seja dado um nome cristão. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e um intercessor seguro. O cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus chama cada um por seu nome. Artigo 3. O terceiro mandamento. Resumindo: guardarás o dia de sábado para santificá-lo. Deuteronômio 5, versículo 12. No sétimo dia se fará repouso absoluto em honra do Senhor. Êxodo 31, versículo 15. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no oitavo dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor ou Domingo. O domingo deve ser guardado em toda a Igreja, como o dia de festa de preceito por excelência. No domingo e em outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor sem necessidade aos outros aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Capítulo 2. Amarás o próximo como a ti mesmo. Artigo 4. O quarto mandamento. Resumindo: honra teu pai e tua mãe. Deuteronômio 5, versículo 16. Marcos, capítulo 7, versículo 8. De acordo com o quarto mandamento, Deus quis, depois dele, honrássemos nossos pais e os que ele, para o nosso bem, investiu de autoridade. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estritamente ligada ao bem-estar e da comunidade conjugal e familiar. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação de seus filhos. Lembrem e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Jesus. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O cidadão está obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. Toda a sociedade baseia seus juízos na sua conduta numa visão do homem e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Artigo 5. O quinto mandamento. Resumindo: Deus tem em seu poder a alma de todo ser vivo e o espírito de todo homem carnal. Jó, capítulo 12, versículo 10. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma, à imagem e à semelhança do Deus vivo e santo. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. A proibição de matar não abroga o direito de tirar a um opressor injusto a possibilidade de prejudicar. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida alheia ou pelo bem comum. Desde a concepção, a criança tem o direito à vida. O aborto direto, isso é, o que se quer como um fim ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A Igreja condena com pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a sua concepção,
O embrião deve ser defendido em sua integridade, cuidado e curado como qualquer outro ser humano. A eutanásia voluntária, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. O suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. É proibido pelo 5º mandamento. O escândalo constitui uma falta grave quando, por ação ou por omissão, leva deliberadamente o outro a pecar gravemente. Por causa dos males, as injustiças e toda a guerra acarreta, devemos fazer tudo o que for razoavelmente possível para evitá-la. A Igreja ora: da fome, da peste e da guerra, livrai-nos, Senhor. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. As práticas deliberadamente contrárias ao direito dos povos e a seus princípios universais constituem crimes. A corrida armamentista é uma praga extremamente grave da humanidade e lesa os pobres de maneira intolerável. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Artigo 6. O 6º mandamento. Resumindo, o amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a ambos. Cada um, homem e mulher, deve chegar a reconhecer e aceitar sua identidade sexual. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo seu estado de vida próprio. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa, inclui a aprendizagem do domínio pessoal. Entre os pecados gravemente contrários à castidade é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel. Impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A fecundidade é um bem, um dom, um fim do casamento. Dando a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Artigo 7. O 7º mandamento. Resumindo, não roubarás, Deuteronômio 5, versículo 19, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os rapinadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 10. O 7º mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. O direito à propriedade privada não abole a destinação universal dos bens. O 7º mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação de um bem de outrem contra a vontade razoável do proprietário. Toda forma de apropriação e uso injusto dos bens de outrem é contrária ao 7º mandamento. A injustiça cometida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, visando a fins mercantis ou totalitários, conduzem à servidão dos seres humanos, à sua compra, venda e troca como mercadorias. O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as gerações futuras. Os animais são confiados à administração do homem, que lhes deve benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. A Igreja emite um juízo em matéria econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem. Preocupa-se com o bem comum temporal dos homens em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. O próprio homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos de fato cheguem a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem.
que é seu autor e destinatário. Por meio de seu trabalho, o homem participa da obra da criação. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. O verdadeiro desenvolvimento abrange o homem inteiro. O que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de responder à sua vocação, portanto, ao chamamento de Deus. A esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Na multidão de seres humanos sem pão, sem teto, sem terra, como não reconhecer Lázaro, mendigo faminto da parábola? Como não ouvir Jesus que diz: "Foi a mim que o deixastes de fazer"? Mateus 25, versículo 45. Artigo 8. O oitavo mandamento. Resumindo: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Efésios 4, versículo 24. A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. O cristão não deve se envergonhar de dar testemunho de nosso Senhor, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8, em atos e palavras. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. O respeito à reputação e à honra das pessoas proíbe toda atitude ou palavra de maledicência ou calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar o próximo. Toda falta cometida contra a verdade exige reparação. A regra de ouro ajuda a discernir nas situações concretas se convém ou não revelar a verdade àquele que a pede. O sigilo sacramental é inviolável. Os segredos profissionais devem ser guardados. As confidências prejudiciais a outros não devem ser divulgadas. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. É conveniente que se imponham moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. As artes, mas sobretudo a arte sacra, têm em vista, por natureza, exprimir de alguma forma nas obras humanas a beleza infinita de Deus e procuram aumentar seu louvor e sua glória na medida em que não tiverem outro propósito, senão o de contribuir poderosamente para encaminhar os corações humanos a Deus. Artigo 9. O nono mandamento. Resumindo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, versículo 28. O nono mandamento adverte contra a cobiça ou concupiscência carnal. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite, desde já, ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração exige o pudor, que é paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Artigo 10. O 10º mandamento. Resumindo: onde está teu tesouro, aí estará teu coração. Mateus 6, versículo 21. O 10º mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem, e o desejo imoderado de dele se apropriar é um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, versículo 24. São conduzidos pelo Espírito e seguem os desejos dele. O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de coração. Eis o verdadeiro desejo do homem. Quero ver a Deus. A sede de Deus é saciada pela água da vida eterna.